Queridos, graça e paz. Amém. Para mim é um privilégio poder estar aqui nesta tarde, noite, para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Trago um abraço da minha igreja, Igreja Presbiteriana do Tingui. Fico muito feliz com o convite do pastor André, meu irmão, companheiro também de Força Aérea Brasileira. Estou muito feliz. Para mim, sem dúvida, é um privilégio. Quero convidá-los à palavra do Deus Eterno, escrita no livro do Apocalipse, capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Queridos, quando observamos esse texto, nós vemos que os anos dramáticos da perseguição haviam chegado. A gente percebe que nuvens escuras estão se formando no horizonte e que um tempo amargo e doloroso viria sobre a igreja. Desde que Nero assumira o poder como imperador romano, é que se pronunciava um tempo difícil para a igreja. A palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente vai ser perseguido. E tinha chegado essa perseguição de maneira dolorosa para a igreja. E 10 anos depois de assumir o Império Romano, Nero, ele mesmo, com desejo de reconstruir Roma, ele pôs fogo na cidade. E pelo fato de que após o fogo, alguns bairros povoados por cristãos, povoados por judeus, tinham permanecido intactos, esse homem vê ali um álibi e coloca a culpa nos cristãos. Estava ali iniciada uma perseguição brutal contra o povo de Deus. Os crentes iluminavam os jardins de Roma, pois eles eram queimados vivos em praças públicas. A igreja estava encurralada. A igreja de Deus estava entrincheirada por forças hostis, por violência desumana. Havia uma chacina, um banho de sangue por todo o Império Romano, e vários crentes eram mortos, trucidados, comidos pelos leões. Os imperadores morriam. Os imperadores, eles eram sucedidos um a um, mas a perseguição não cessava.
Todos os apóstolos naquele momento já estavam mortos pelo viés do martírio, restando apenas João, o apóstolo João, pastor da igreja em Éfeso, e João é deportado já velho para aquela inóspita ilha de Pátimos. Talvez ali uma tentativa de calar a voz, talvez ali uma tentativa de eliminar o último representante do colégio apostólico. Então João é encarcerado, é preso naquela ilha vulcânica. Mas enquanto o imperador tentava destruir a igreja, Deus estava a edificando. Enquanto João estava ali cercado por águas, enquanto João estava ali isolado, reduzido a uma solidão imperiosa, enquanto todas as portas se fecharam para ele na terra, Deus estava lhe abrindo uma porta nos céus. E foi quando Deus disse a João: João, sobe aqui e eu lhe mostrarei as coisas que estão por acontecer. E assim, queridos, nós percebemos que mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo nos tempos mais amargos da igreja, Deus continua no seu alto e sublime trono. Deus continua governando o destino do seu povo. E foi quando João teve uma visão, e uma voz soou como trombeta por detrás dele, dizendo: João, o que vês, escreve neste livro. E quando ele foi ver quem era, ele não viu quem falava, mas nos diz o texto, queridos, que ele viu 7 candeeiros, e um semelhante ao Filho do Homem. E é interessante, irmãos, porque a única maneira de o mundo ver a Jesus é na igreja, é por meio da igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, a igreja, ela revela a Cristo, e é por isso que essa reunião solene é tão importante, pois mostra a unidade do povo de Deus, a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós não percebermos a presença do Cristo da glória entre nós, este culto nada mais será do que um encontro religioso. Continuando o texto, voltando ao versículo 13, nós vemos: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caiu a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, quando João vê o Filho do Homem ali, João percebe que não é mais aquele Cristo angustiado do Calvário, não, aquele Cristo profundamente humilhado, aquele Cristo com o rosto sujo de sangue, suando sangue, com a voz embargada pela sede, com os olhos inchados.
com as mãos rasgadas pelos pregos, cujos pés estavam cravados naquela rude cruz erguida no tosco Monte Calvário, suspenso entre a terra e o céu. Mas o Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo onipotente, é o Cristo todo-poderoso. Agora os seus cabelos já não estão mais ensebados de sangue, de poeira, mas os seus cabelos, nos diz o texto, é branco como a neve, é branco como a lã. Os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas nos diz o texto que os seus olhos brilham como chamas de fogo. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas a sua voz é como voz de muitas águas. Os seus pés não estão mais presos no madeiro, mas diz o texto, querido, que os seus pés agora são como bronze polido. As suas mãos não estão mais rasgadas, esmagadas, mas as suas mãos agora sustentam a igreja. O seu rosto não está mais desfigurado, mas o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor, na sua força. É o Cristo vencedor. É o Cristo que venceu a morte pela sua ressurreição. É o Cristo que governa a igreja e que a tem nas suas poderosas mãos. Nos diz a Escritura que João, quando viu, caiu como que morto a seus pés. Mas Deus o levantou e disse: João, não temas. João, eu sou o primeiro, eu sou o último. João, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, é verdade, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e que agora está morto. Não. Mas nós adoramos um Cristo que esteve morto e que agora está vivo e que agora reina pelos séculos dos séculos. Um Cristo que ressuscitou, um Cristo que está vivo, que está sentado à destra do Pai e que há de voltar com grande glória, com grande poder para buscar a sua igreja. O versículo 13 deste capítulo 1 nos diz que João o vê no meio da igreja. E eu quero dizer para vocês nesta noite que Jesus está aqui no meio da igreja. E porque Jesus está aqui no meio da igreja, é que eu e você estamos aqui. E porque Ele está aqui, é que este encontro torna-se um encontro tão importante. E porque Jesus está aqui, é que nós podemos ter a esperança de que algo maravilhoso vai acontecer. No capítulo 2 deste livro, no versículo 1, nos diz que Jesus não está apenas presente na igreja, mas que Jesus está circulando, que Jesus está andando no meio da igreja. O texto diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouros. Jesus está andando, irmãos, no meio das igrejas, para nos instruir. Jesus está andando para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos exortar, para nos vigiar, para nos sondar, para nos investigar e também para fazer a cada um de nós grandes promessas. Nós precisamos, irmãos, perceber a presença do Cristo da glória entre nós. Cada um de nós somos atraídos para este santo ajuntamento pela única consciência de que Jesus Cristo, o Senhor da glória, está entre nós. E percebam, irmãos, que à medida que Jesus anda no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em toda
as 7 cartas às igrejas da Ásia. E o estribilho é: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ou seja, Jesus, ele anda entre nós para nos conhecer, para conhecer as nossas obras, para conhecer as nossas vidas. E para 5 das 7 igrejas, Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras. Ele conhece, irmãos, ele conhece os seus atos. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece o seu casamento. Jesus conhece, sabe do modo como você trata o seu marido, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, como você trata os seus pais. Ele conhece o que a sua igreja não conhece a respeito de você. Jesus conhece a sua intimidade. Jesus conhece os seus segredos. Irmãos, e Jesus, ele não se deixa enganar pelo nosso desempenho. Jesus não se deixa enganar pela nossa performance, pela beleza dos nossos gestos. Não. Jesus conhece a intimidade da nossa alma. Jesus conhece o segredo do nosso coração. Para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: eu conheço a sua tribulação. Vejam, irmãos, Jesus conhece as nossas dores, conhece as nossas lágrimas, as nossas angústias, as nossas necessidades, os nossos desafios. Somente Ele vê as nossas noites insones. Somente Jesus vê as lágrimas derramadas no travesseiro, a angústia que aperta o nosso coração. Jesus vê os dramas que nós podemos viver dentro de nossa família. Jesus tece elogios a 2 igrejas, e justamente as igrejas mais pobres. E é interessante como Jesus é diferente de nós. Ele anda no meio da igreja, ele vê aquilo que nós não vemos, e a uma dessas igrejas ele vai dizer: tu és pobre, mas aos meus olhos tu és rica. Irmãos, uma igreja, ela pode ser considerada desprezível aos olhos da terra, mas pode ser uma igreja rica no Senhor, porque o importante é ser rico não na avaliação dos homens, mas é ser rico no entendimento de Deus. Há uma outra igreja da Ásia, a igreja mais rica, a igreja que tinha uma maior autoestima, a igreja que se olhava no espelho e podia dar uma nota máxima para si mesma, uma igreja que dizia: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. A esta igreja Jesus vai dizer: nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, Deus não se impressiona com aquilo que impressiona o homem. Os céus, ele não se impressiona com aquilo que impressiona a terra. A igreja de Filadélfia, Jesus diz: tens pouca força, mas coloquei diante de ti uma porta aberta. Irmãos, os recursos, eles sempre serão poucos, mas para que dependamos do braço divino e não da nossa força. Eu quero concluir essa mensagem, mas não poderia deixar de dizer para você nesta noite que quando nós observamos, quando nós analisamos estas igrejas da Ásia, nós percebemos que há uma apatia espiritual muito grande. E hoje, irmãos, nós não estamos vivendo uma realidade diferente. Nós temos vivido em nossas igrejas uma crise sem precedentes. Cresce o liberalismo,
cresce o misticismo, o sincretismo. Por um lado é a teologia da prosperidade, é o copo ungido de água e tantas outras coisas, irmãos, que afastam o povo de Deus das verdades da Escritura. Por um outro lado, há um severo risco de igrejas éticas, ortodoxas, ricas, igrejas pacíficas, viverem uma ortodoxia morta, sem vida, sem entusiasmo e sem calor. Nós precisamos orar. Precisamos pedir que Deus inflame outra vez a sua igreja. Precisamos, queridos, voltar à Bíblia, mas também precisamos voltar ao Deus da Bíblia para experimentarmos um avivamento na nossa nação brasileira. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.